Todo espírito é uma essência de energia, é um fragmento de Deus que vem para o campo físico para viver uma grande missão, para reparar situações quando ele está repetindo da existência, ou, no caso, para criar evoluções no caso da primeira existência. Como no caso terreno, todos que estão habitando o planeta são seres já repetentes, eles estão passando por uma reencarnação. E quando ocorre o final da existência, há o desencarne, que é a morte física, onde o espírito é direcionado de volta ao seu lar espiritual, que é a pátria amada, original dele, que é a sua essência. Então, quando o ser vem para a vida e ganha um novo nome, seja homem ou seja mulher, menino ou menina, ele traz consigo uma carta de vida. E nessa carta de vida é estipulado, no entre vidas ou antes dessa vinda para cá, é estipulado toda a sua missão, tudo que ele precisa passar. É como se tivesse uma bateria colocada com um tempo de duração. E isso, quando chega o momento, não importa a idade física, esse tempo se extingue e alguma coisa ocorre para que ele seja retirado do cenário físico, que é a morte física, que é o desencarne. Então isso ocorre como se fosse a hora marcada, não uma hora definida em minutos exatos, mas sim um tempo, um determinado tempo, que pode ser nessa semana, nesse mês, durante esse ano, porque a pessoa já está com a missão cumprida. E ela veio para terminar esse trecho de experiências no mundo terreno. Então, quando a pessoa vem, nasce num corpo físico, ganha um nome e começa a aprender a andar, caminhar, toda essa evolução, ele consiste em o quê? Em cumprir isso de uma maneira intuitiva, porque o inconsciente passa para o consciente toda a situação intuitiva do que ele deve fazer, nas coisas corretas, da dignidade, do que é certo ou errado. Como existem ilusões terrenas, muitas vezes o espírito não se atém ao assunto da fé e aquilo que está no seu chip, que é o espírito, e acaba fazendo todas as guloseimas da terra, não importa se sejam vícios, situações alimentares, costumes, situações sociais, conflitos e outras situações. Então ele age na razão consciente e racional dele estar aqui, e aí muitas vezes acaba errando e caindo em falcatruas de erros e outras situações. Quando ele tem um determinismo, um processo religioso, uma conduta, uma responsabilidade e uma dignidade, ele consegue andar pelos trilhos corretos daquilo que a carta de vida trouxe. Chegou o momento do seu desencarne, que é a morte física, algo ocorrerá. Se ele é sadio e não trouxe anomalias ou situações, fica mais difícil ter uma morte predestinada com cama, com ficar vários meses ou dias ou anos em hospital ou cadeira de roda. Então, às vezes, tem ocorrido muito atualmente pessoas serem levadas de repente, seja um AVC, seja um acidente fatal, seja uma virose contraída ou alguma situação de fatalidades. Por quê? Porque o espírito, dentro desse corpo físico, não tem a necessidade e nem o merecimento de passar por algum sofrimento um pouco mais doloroso ou demorado. E aqueles que têm esse sofrimento, seja com uma doença mais degenerativa e lenta, ele está com certeza depurando alguma necessidade da sua carta de vida antes de seguir viagem para o mundo espiritual. Porque esse sofrimento é uma situação que é melhor reparar aqui, o dano feito anterior ou dessa existência, através do sofrimento, que é a depuração, para voltar o brilho da sua luz, do que depois de morto, de desencarnado, ele se encontrar em áreas escuras, umbras, em processo de sofrimento e não conseguir evoluir e ficar às vezes no campo terreno, invisível aos olhos físicos, mas em sofrimento. Então ocorre muito de espíritos que desencarnam, não estavam preparados e a morte é repentina e querem ficar no foco familiar. Enquanto outros, no preparar-se com a doença, já vão criando aceitação da morte física, que é o desencarne na visão espiritual e transpessoal. A adaptação do espírito no mundo espiritual demora dependendo da evolução espiritual de cada um. Quanto mais se acertou aqui as dívidas contraídas aqui, agora ou antes, mais tranquilo e até debilitado ele chega no mundo espiritual, e a aceitação dessa luz corretiva, que é o hospital espiritual, que a gente fala, que são colônias espirituais, que é o céu que dizem, o espírito se acostuma e aceita mais a luz, não precisando voltar por apegos ao campo familiar. Com isso ele se instrui, recebe doutrinamentos, recebe tratamento espiritual, que é uma medicina muito mais tecnológica do que a nossa, onde não tem dor, não tem sofrimento e não tem aflição. Se acostumando dessa forma,
forma, ele vai compreender que o desencarne foi necessário na hora certa que ele havia se comprometido ou estabelecido na sua última carta de vida. O espírito aguarda e assiste outros seres que conviviam juntos, parentes ou não, que também estão morrendo, desencarnando, e subindo para a vida espiritual. E nesse contexto de se encontrar nas camadas espirituais, que é o céu, que são as colônias espirituais, o espírito começa a perceber o que foi cumprido na Terra, o que não foi cumprido e precisa, porventura, combinar para nascer numa nova existência, que é reencarnar com novos propósitos de melhoria ou, quem sabe, pagar débitos que ele trouxe junto e que não foram ainda acertados.